Programa de hoje, pena que não tem cheiro na televisão, porque nós vamos falar sobre carne, grelha e o principal, a diferença de você fazer uma carne escangalhada, o teu cunhado vai lá, queima tudo, você tem que servir cerveja gelada para ele ainda. Aqui não. Você vai aprender como fazer uma carne especial, mas principalmente como reconhecer uma carne boa. Nós convidamos o Ney, ele que é o bambambam, para logo no princípio começar a nos explicar o que é uma peça e quais são os cortes que você vai tirar daqui. Tudo bem, Ney? Tudo bem, Sérgio? Vamos começar então. Qual é primeiro a tua especialidade? Você é açougueiro, você é especialista, botamos aí gourmet, não, como é? Coaching, né? Coaching carnes. Carnes, né? Você, na verdade, é um especialista nisso. Especialista na área, justamente. Eu trabalho já há vários anos com carnes, já desde criança, aprendi com meu pai, que sempre teve açougue e casa de carnes. E aí, uns 6 anos pra cá, eu vi a demanda de que está precisando de profissionais qualificados para trabalhar na área. A gente chega nos mercados, eu também sou consumidor, sou cliente, e aí nós vimos a necessidade de um profissional que realmente entenda de um bom corte, de uma boa carne, para estar oferecendo para um cliente. Isso vai nos trazer qualidade, sabor depois, como o Sérgio falou, às vezes até o cunhado aí meio fraco na churrasqueira, tendo uma boa carne, já vai aliviar um pouco. Quando ele não se mete, né? Quando ele não se mete. Tá certo. Então, uns 6 anos pra cá, eu resolvi montar cursos de churrasco, de cortes, tanto para casa de carne, restaurantes, supermercados. E tô na estrada aí, hoje tendo a oportunidade de participar do teu programa aí. Tu já Nesse caso, você trouxe uma peça inteira. Isso. Eu trouxe uma peça inteira de carne. Aqui o nome disso aqui é um filé simples. Alguns lugares chamam de filé corrido. E aqui eu vou estar extraindo vários cortes, vou estar apresentando aqui para os espectadores aí como é que funciona. E tudo da maneira antiga, da maneira rústica. Só com a serrinha de mão, um cutelo e algumas facas aqui para ver que como é super fácil fazer isso em casa, né? Não é possível, você não tem esse serrote, você não tem isso, então você pode comprar uma peça dessa inteira e pedir o açougueiro lá na hora de como é que você quer a carne. Também pode. Que é o normal a gente chegar num açougue, numa casa de carne, num supermercado, você encontrar a peça inteira lá e diz, eu quero um filé simples. Aí ele vai lá e corta uma fatia, 2, 3. Eu quero um filé do meio. Aí ele vai lá e corta a parte do meio do filé. Então, isso é traseiro, como a gente chama. Esse é o traseiro. É o filé simples da parte traseira do animal, né? Isso daqui tem um detalhe também, que a carne já começa no tipo do gado, né? A raça do gado. Isso. Vamos explicar rapidamente qual é a diferença do gado. Então, hoje na RB a gente está trabalhando com animais a pasto, que são animais criados totalmente no capim, né? Então, o que acontece? Ele não é confinado. Não é confinado. Ele não fica preso e recebendo suplementação ou rações, como é que o pessoal, para entender melhor. Então ele fica solto no pasto, a pastagem já é corrigida, tem uma pastagem bem grande, bem farta, e sombra e água. O animal fica ali pastando. E tem diferença de estar na sombra? Tem diferença. Boi na sombra diz que é um negócio que é melhor, eu nunca acreditei. É verdade, é verdade. O animal, quanto menos estressar, se estressar, né, o termo correto, ele vai ter uma carne mais macia, ele vai converter mais o alimento dele em carne, porque ele não vai ter esforço. Menos nervos, mais gordura, mais sabor, mais marmoreio. Isso tudo a gente ganha qualidade. Quando você fala marmoreio, é o que na verdade está dentro da carne, a gordura que está entre a parte do filé. Isso mesmo. Aqui nós vemos uma capa de gordura mais ou menos de 10 milímetros, né? Então essa aqui é a gordura externa. Isso aqui, todo animal bem acabado, todo animal bem tratado, todo animal gordo, ele vai apresentar uma capa de gordura externa. E aqui internamente, principalmente as raças europeias, o Angus, o Devon, Hereford, Charolais, né? Tem várias raças aí conhecidas. Hoje mais é o Angus, né? Que é muito bem trabalhado nele. Ele apresenta uma gordura interna. Quando você vê que tem essa capa de gordura forte aqui,
que é considerado um animal gordo, ele vai ter muita gordura aqui interna, entre as fibras. Certo. Esse é o marmoreio. Depois, aqui não tem como mostrar ainda, por causa que a refrigeração queima a carne, e aí você não consegue ver o marmoreio. No primeiro corte que eu fizer, eu vou estar apresentando e mostrando. Vamos começar. O marmoreio, então. Tá. Vamos começar. Então vamos lá, pessoal. Vou pegar Aqui uma você faca tem aqui. a carne de Copacabana, mas não é que ela veio do Rio de Janeiro, da praia. Não, esse animal, vou falar de onde é que vem então. Esse frigorífico aqui é de Joinville, né, que nos atende lá. E eu trouxe o selo de inspeção estadual. Todo frigorífico tem que ter ou inspeção municipal ou estadual federal, que garante a sanidade da carne. Né? Isso é uma garantia que nós temos. Frigorífico Copacabana que nos fornece a carne. Esse animal... Essa propaganda não vai custar nada para ti, viu, Copacabana? A não ser que tu queira mandar para mim uma costela, alguma coisa assim, não conheço, mas pode mandar. E depois, gente, esse animal vem do Mato Grosso do Sul. Lá tem uma fazenda que eles trabalham com melhoramento genético. Tá? Então eles trabalham com o animal Angus, o Black Angus propriamente dito, e cruzado nas vacas Nelore. Então isso aqui é um animal da raça Angus, cruzado nas vacas Nelore e criado naquele pasto que eu falei. Sombra. Da sombra e água fresca. Muito bem. Comida, sombra e água fresca. Vamos cortar então? Vamos fazer uns cortes aqui. Pra gente estar mostrando o marmoreio. Isso. Eu vou tirar a serra aqui. Tu não vai usar a serra? Agora não. Quem sabe eu nem vou precisar ela. Depende a textura do osso, depende como tiver aqui. Eu nem vou utilizar a serra. A serra a gente utiliza em últimos casos. A gente vai utilizar o cutelo. Eu vou deixar aqui de ladinho para a câmera estar filmando aí. Ó, abrir a peça e vou estar dando umas pancadas no osso para ele soltar. Esse corte aqui é um corte muito famoso chamado chuletón. Se vocês procurarem no YouTube, foi abatido um boi na região da Galícia, na Espanha. Então eles fizeram esse corte com essa espessura. Tu falou chuletón, mas é a nossa chuleta? É a nossa chuleta. Mas seria chuleta... um filé simples. Só que o nosso filé simples, ele tem um dedinho de espessura. Entendi. Ele tem um dedinho de espessura. E esse é um pouco mais grosso. E esse aqui é um corte padrão da região da Galícia, na Espanha. O chuletón. E aqui eu vou estar mostrando a gordura, que é o marmoreio. A chuleta no Brasil não é uma carne cara. Justo. No Brasil, que eu estou dizendo, é aqui na nossa região. Não é uma Consegue carne... focar? Chega bem pertinho. Ó, aqui tá o marmoreio, ó. Não, o Ney, não precisa ir até lá, que a câmera tem zoom. Ah, legal. Pode acreditar. Só pra... Tu entende de açougue, eu entendo de câmera. O Leno mais ainda, viu? É só pra fazer uma graça. É, verdade. Conseguiu. Conseguiu. Ei, a plateia adora. Vai pro Faustão. E aí? Fez o chuletão. Fiz o chuletão. E aí tu vai partir isso em... Esse aqui, eu vou estar só dando uma ajeitadinha no corte dele. Ele é assim. Ah, ele vai na grelha desse Ele vai tamanho? na grelha assim. Uns chamam de bisteca viking também. Até por causa da espessura e por ser um corte realmente rústico. Certo. Tanto é que eu não fiz nada nele. Eu só tirei a largura de uma costela. Quanto é que tá o quilo dessa peça aqui, se eu for no supermercado? No supermercado não pode ir, que a carne não é complicada. Mas se tu fores no teu açougue, né? Quanto é que custa o quilo? R$26,90. R$26,90. Tá bom. 26, só pra Então, não esquecer. esse corte aqui eu já vou estar passando pro meu assador aí e ele que se vire. Vamos lá, o pessoal aqui tá com fome. Vamos conversar aqui com o assador, né? Tu recebeu a peça inteira, mas ela não tá temperada, ela não tem nada. Certo. Então aqui agora a gente vai colocar sal dos dois lados, por ela ser uma peça grossa. Deixa eu passar pra cá. Então a gente vai colocar sal nela dos dois lados. Mas você coloca o sal minutos antes de colocar a carne? Não Sim. precisa estar deixando o sal muito tempo antes? Não, porque a proposta que a gente apresenta hoje é justamente você sentir o gosto da carne como ela estando temperada. Então só o sal, você colocando ele dos dois lados, você pode já colocar na grelha, como você também pode deixar ele descansando uns 15 minutos. Se você deixar ele descansando 15 minutos, aí você pode até tirar o excesso de sal. Bate o sal antes de colocar na grelha. Bate o sal antes de colocar na grelha. Dos dois lados. Dos
dois lados. Daqui a pouquinho a gente volta para ver o que está acontecendo. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. Momentos difíceis acontecem. A gente não sabe quando, mas acontecem. Agora, saber que dá para contar com alguém nessa hora é um alívio. Não importa do que você precisar, a Drogaria Catarinense vai estar sempre pronta para atender. Pode contar, é para você todo dia. Drogaria Catarinense, 99 anos. Continuamos aqui. Linguiça. Antes de começar, todo mundo pede linguiça, né? Essa daqui também não é aquela que a gente compra no supermercado, é diferente. Essa aqui é uma linguiça artesanal que nós fabricamos na RB Meat Shop, eu mesmo fabrico. E qual é o intuito da coisa? A gente fugir dos corantes, dos conservantes. Então nós somos açougue A, temos inspeção veterinária e a gente é autorizado a fazer uma linguiça. É uma linguiça artesanal, feita de carne suína, pernil, com queijo de tomate seco. Tem outra aqui que é a cuiabana, que são cortes nobres, por exemplo, alcatra desossada. E tem maminha, tem mignon, tem miolo de alcatra. E vai aqui tudo picadinho à faca, bem artesanal. E ainda tem a de costela. E a de costela, tradicional também, muito famosa na nossa cidade. Verdade. E vende vamos muito. voltar para cá, E então. vamos passar para lá, porque o pessoal já tá com o olhinho brilhante, Isso, né? então, a indicação sempre em churrasco que a gente faz, a gente compra aquele pão de alho, aquilo vai embuchando a pessoa, não gasta muito da carne. Depois ele pega linguiça e farinha e toca ali linguiça de farinha. Aí a carne o cara come um pouquinho só, tá satisfeito. Não é bem assim. Não, né? Então, assim, quando a gente fala em qualidade, a gente não pensa em pegar a linguiça mais barata, a carne mais barata. É bem como o Sérgio falou, vamos passar uma linguiça pra turma aí que tá cheia de coisa arada dentro, tem glúten, tem isso, tem farinha de arrosca, tem amido, que daí estufa, a hora que come, aí come um pouquinho a carne. A nossa ideia é realmente comer uma linguiça de qualidade, saborosa, que não causa dano à saúde. E depois A carne que nem nós se fala. tiramos o chuleton. O Agora vem chuleton. qual é o próximo corte. Vamos continuar aqui. Eu vou fazer a capa do contrafilé agora. Capa do contrafilé. Capa do contrafilé. Engraçado, se você observar, é a mesma peça. É a mesma certo? peça. Que está saindo os cortes diferentes. Agora é o contrafilé. Agora é a capa do contrafilé. Vou estar tirando aqui. Tem diferença entre capa do contrafilé e o contrafilé? Tem diferença. Então, enquanto eu vou cortando aqui, eu posso ir mostrando. Claro. Vou ficar aqui mais reladinho. Isso. Toda Pode virar essa parte pra- aqui- Eu vou trocar, eu vou ficar mais pra cá. Então porque tá, daí Sérgio, fica um pouco vamos lá. mais fácil. Eu vou ficar aqui de lado, que daí eu consigo também trabalhar e ir explicando. Isso. Daí agiliza e facilita o nosso Trabalho. amigo das câmeras. Ó, esse aqui é o contrafilé. Do início da quinta costela do boi até a parte final do filé duplo, no Brasil é conhecido pelo contrafilé. Então, em cima, as primeiras 5 costelas do boi, a quinta, sexta, sétima e oitava costela, existe uma capa por cima dela. Mas a Esse gente, aqui- mas falando em costela, tem aquela história de comprar a ponta da costela? Tem. Né? É o início da costela ou é o final dela? Aqui na verdade já é o final da costela. Aqui a parte, na verdade assim, é o começo o começo da costela, bem no meio do boi, né? O boi fica nessa posição, ficaria em pé aqui. Daqui para cá, para baixo seria a costela. Então seria bem no meio da costela. Certo. Essa capa até seria uma continuação aqui de uma tambre do animal. Que fica uma capa que fica por cima da costela. E aqui eu vou estar
tirando ela e vou estar fazendo um corte. Esse aqui é um corte muito saboroso. E aqui eu vou estar fazendo, deixar aqui de ladinho para o pessoal ir olhando a carne. Vou tirar o meu brinquedinho aqui e vou estar fazendo. Daqui a pouco a gente não vai ser mais visto, porque a fumaça aqui dentro, né? Deus, tá vindo uma névoa. Pode ligar esse bagulho aí. Liga esse troço aí pra botar o lá pra fora o... O que eu acho Tá ligado? que Já tá ligado. o pessoal seria até bom não ver, porque uma hora dessa, né? Numa segunda-feira comendo uma carne dessas. Verdade. Dá até uma inveja. Então, eu vou enrolar ele e vou fazer uns cortes aqui. Como se fosse uma tambre. Como se fosse uma tambre recheada, um exemplo. Porém, Mas é a capa de contrafilé. é a capa do contrafilé. E vou estar fazendo um trabalhinho nele e formando um lollipop, que seria um pirulito. Olha só que bonito. É? Pirulito. Pirulitinho. E esse outro aqui, às vezes, a gente vai numa churrascaria, aquela assim que o rodízio custa R$ 29,90, sabe? De repente começam a passar um monte de picanha. Começa a surgir picanha de todos os lados, é Espeto. picanha no espeto, é picanha primeiro corte, é picanha assada, é picanha ao alho óleo. Aí você vai ver, encontra aquele espeto dessa forma, né? Que é um contrafilé, a capa do contrafilé. Que seria uma capa do contrafilé Mais barato. mais baratinho, Quanto parecido é que uma custa picanha. a capa do contrafilé? Tens uma ideia? Também R$ 29,90. Aliás, o preço aqui é quase tudo igual. Quem dera seria essa aqui, né? Como picanha de churrascaria. Tanto é que o nome desse corte dessa forma é picanha de churrascaria. Ah, que é? normalmente fazem esse corte na churrascaria. Mas é um bom, É um uma bom carne corte, boa, é uma né? carne- Não é porque não seja picanha que não é uma boa Não, carne. de forma alguma. Tudo vai, vamos dizer, desde lá do campo, o cuidado do animal, a forma que ele foi tratado, a forma que ele foi abatido e a forma que está sendo cortado e a forma que ele está sendo assado. Certo. Então, vamos passar para lá esses cortes, Vamos passar para lá. que aqui o nosso amigo churrasqueiro vai se virando aí, Sempre E- só passando no sal. só no sal. E aqui, continuando o filé simples, eu vou fazer mais uns cortes aí. Vamos lá. Vamos ver o que eu vou aprontar aqui. Vou fazer um cortezinho aí pra animar a torcida. Troco. É, o Dr. Valdir está dizendo, para cada corte você troca a faca. É por uma questão de fio da faca ou porque é mais fácil trabalhar com uma ou outra? Não, é assim, cada faca tem uma função. Essa aqui é uma faca de desossa, ação média. Então, conforme a espessura da carne, eu trabalho com ela. Eu consigo fazer mais força, ter mais tração no movimento. Aqui, por exemplo, eu corto as costelas e já marco onde eu devo cortar do outro lado. E tem uma questão ergonômica no trabalhar da faca, porque ela não força tanto a articulação dessa forma, o punho. O Dr. Valdir é médico ortopedista e ele, uma das coisas que observou é a faca, né? É bisturi, é faca, é serrote, tem um pouquinho disso. Olha o estilo do primeiro corte que ele fez com uma Uma faca maior maior, depois uma faca bem menor para tirar e depois com cortou o cutelo. cutelo, depois uma faca menor para tirar o contrafilé ali, né? Contrafilé, justo. E agora uma faca um pouquinho maior para fazer o movimento De marcação. Muito bem. Isso mesmo, muito bem observado. A gente já volta. Interessante. Depois de um breve intervalo, vocês podem observar que a mesa está bem, com bons convidados, com grandes convidados, mas não tem cerveja, não tem suco, não tem nada. Vamos aproveitar e molhar o bico, um instantinho, só já voltamos. Momentos difíceis acontecem. A gente não sabe quando, mas acontecem. Agora, saber que dá para contar com alguém nessa hora é um alívio. Não importa do que você precisar, a Drogaria Catarinense vai estar sempre pronta para atender. Pode contar,
é pra você todo dia. Drogaria Catarinense, 99 anos. Na Imobiliária. Tintão, mais cor em sua vida. Tinta para todo tipo de ambiente, interno, no seu apartamento, na sua casa ou nas fachadas de lojas, casas, indústria. Na Tintão você encontra marcas e produtos diferenciados. Na Tintão, você sabe, um mundo com mais alegria. Tintão fica na Rua Visconde Toné, número 86, com detalhe. Você pode entrar no estacionamento próprio através da Rua 9 de Março. Já voltamos com cervejinha do lado, tá aqui, ó. Não vou fazer nada, tô apagado. Mas agora, Ney, vamos então continuar. Nós aprendemos um pouco dos cortes. Qual é o próximo? O próximo que eu vou fazer um corte mais fino aqui para poder já liberar uma carninha pro pessoal aqui. Então, vou fazer um prime rib. Prime rib. Prime rib. Vou fazer aqui rapidão. Esse é um corte americano. Corte americano. Isso aqui é um dos cortes mais conhecidos nos Estados Unidos, mais famosos. E aqui no Brasil a gente pouco usa o prime rib. Aqui no Brasil, de uns 5 anos para cá que começaram a conhecer esses cortes assim mais, ser mais, como é que eu digo, popularizado. Certo. Né? Então hoje o pessoal chega lá na casa de carne, é difícil alguém que não conhece, até porque tem bastante, nos programas de televisão aparece muito, nos programas de chefes de cozinha, e aí a gente vai tornando o corte mais comum. Ó, cortei a parte do osso aqui da frente, ali, e agora eu vou estar com o cutelo cortando esse osso aqui. Muito simples. Bem fácil. Ele é muito parecido com... Parecido com um filé simples, né? Isso. Porém, eu não terminei ele ainda, ele vai ficar mais bonito. Assim ele tá bem... Parece um chuletão, não parece? Parece. Então, agora eu vou trabalhar ele. Pegar a faquinha de ação curta, porque daí aqui eu tenho que tirar uma membrana. Tem uma membraninha aqui, para deixar o ossinho descascado, ó. Ah, tu tira já a carne do osso, ele ainda cru? Cru, já tiro, já deixo descascadinho, ó. Olha só, que legal. Parecido aí quando o Dr. Valdir faz a cirurgia lá. Periósteo. Periósteo. Olha ali, ó. Tem até Nada como o médico estar presente. Pessoal, e aqui eu vou tirar esse osso aqui que nós chamamos de osso do martelo. Olha só. Tá? Um golpe. Você só vai com uma mão evidente que se der errado, você não fica com a segunda. Se der errado, Não fica com a segunda mão. não tem perigo de eu ficar sem a mão, né? Ó, pronto. Saiu o ossinho, tiramos. Fora. Aqui tem uma bananinha de costela, vou deixar aqui do lado. E vou continuar a desossa aqui. Agora eu vou trabalhar esse corte. Os cortes americanos, no caso do prime rib, ele tem sempre padrão de 2 dedos. Olha só, né? Esse prime aqui tem uma capa. Eu vou estar tirando essa capinha para deixar ele bem bonito. Ó, quando a carne é bem macia, olha só como solta fácil, ó. Tá vendo? Você dá o primeiro corte e o primeiro corte, puxa. O que pode acontecer é, quando você estiver puxando assim, rasgar a carne também, né? Pode acontecer. E aí você tá com o prime feito, ó. Olha só que bonito que fica. Uma bisteca de Uma boi, bisteca, né? Corte. É possível deixá-lo mais bonito. Vamos lá. Vamos enfeitar o prime agora. Eu até já sei o que ele vai fazer com esse alumínio.
Sérgio já teve a oportunidade de ver, né, Sérgio? É, lá na casa do Fábio Casa do Fábio. Volpe, que está aqui conosco. Olha só. Olha, Isso é para não queimar o osso, na verdade, né? sim, tem várias funções o alumínio aqui. Além de não queimar o osso, ele facilita para deixar o osso quente por mais tempo. Porque normalmente quando a gente faz um corte desses, aprendemos com os americanos que depois dele selado dos dois lados, ele é tirado e deixa ele descansando. E nesse período, com o alumínio aqui, ele mantém o osso quente e mantém automaticamente que a carne está grudada no osso, a carne mais quente, né? E depois volta para grelha. E depois, não, aí cortamos e... Tá bem? Vamos lá. Enquanto isso, o homem está aqui. Enquanto isso, nosso amigo está assando aqui. Põe lá, Roger. Já tá. Quanto tempo essa carne leva para assar? Essa um pouco menos. Essa leva de 10 a 15 minutos cada lado. Então é uma carne mal passada. Ela vai ser selada e depois de selada ela fica ali trabalhando em média de 10 a 15 minutos cada lado. Mas elas podem regular para a carne do ponto? Pode. Quanto mais tempo você deixar, você colocou ela na grelha, deu os 15 minutos, você não tirou, ela já vai estar merejando em cima. Merejar é o suquinho que ela sai, que ela apresenta. Quanto mais tempo você deixar ela merejando do mesmo lado, mais o ponto de cocção vai subir e ela vai ficar cada vez mais passada. Certo. Vamos lá então, voltamos aqui. Então, Ney, aqui você já deixou o prime rib lá. Sim. Aqui ainda sobrou um pedaço, que é uma outra... Sobrou um retalhozinho e aí... Que não é a bananinha. Que não é a bananinha. A bananinha tá aqui. Isso. Eu vou deixar dar algumas a mais pra gente poder estar fazendo um espetinho de bananinha também. Ney, Oi. em média, para a gente calcular, carne com osso, você pode mais ou menos dizer que para cada pessoa, meio quilo, 1 quilo, qual é a medida que se faz? Nós contamos sempre 500 gramas por pessoa quando a gente faz o churrasco, tipo esse aqui, um exemplo, né? Com osso. Com osso. Sempre 500 gramas por pessoa para você não estar errando nas contas. Às vezes pode dizer, eu acho um exagero e tudo mais. Só que quando a carne é mais macia, ela também tem uma digestibilidade melhor, uma palatabilidade melhor, um sabor, e você acaba sempre dando uma exageradazinha. O povo come mais. É isso, doutor? E aí, ó, sobrou um retalhinho da capa que estava ali em cima do prime. O que a gente faz? Joga fora? Não, aproveita. Ó. Um espeto. Um espetinho, ó, com carne, com gordura. E aí você já percebe... Sempre no sal? Sempre no sal. O homem E do o molho mínimo não vai possível. vender nada. Mínimo possível. O homem do molho não vai vender nada. Eu vou mostrar. O que acontece quando a gente fala sempre no sal? Nós podemos até assar sem sal a carne, não tem problema nenhum. Porém, o que acontece? Você vai utilizar um molho quando? Você assou a carne, você pode assar ela até sem tempero nenhum. Aí depois, se você tem um molho de sua preferência, como a gente sabe que os molhos aqui são bem saborosos. Molho de chimichurri. Eu gosto do molho chimichurri. Eu vou assar a carne sem tempero. Molho com pimenta. Ou com sal, né, Sérgio? Uhum. Ou com sal, tá pronta. Cadê a cambuquinha do molho? Molho original. O molho original Hã? Sem a pimenta. Aí a gente tira a carne Mas do tem curry, espetinho, coloca no molho. Depois a gente vai estar mostrando na prática, né? A gente espera. Assim esperamos. Assim esperamos. Nós vamos continuar, para você entender como está muito gostoso. O nosso assador continua, os nossos comensais estão aqui conosco, o Homem da Carne está, mas no próximo programa. Você não sai daí, porque não sai não, você vai sair, mas amanhã eu volto aqui com o programa Sérgio Silva, para que a gente possa saborear um pouco mais e aprender outros cortes. Eu te aguardo no próximo